Olá, bem-vindos à programação virtual dos Centros Culturais Banco do Nordeste. E hoje, eu, Lília Martins, converso com uma das vozes femininas mais importantes da literatura contemporânea. Ela que é uma escritora cearense, nascida em Fortaleza, vencedora do Prêmio Machado de Assis de Literatura pela Fundação Biblioteca Nacional, por conta de um romance eleito o melhor de 2015, Turismo para Cegos. Eu estou falando de Tércia Montenegro. Bem-vinda, Tércia. Obrigada, Lília. É um prazer estar aqui com você conversando. Eu estou muito feliz de estar recebendo a Tércia, porque eu sou uma leitora da Tércia Montenegro e acabei de ler Em Plena Luz. Estou muito impactada por esse romance, a gente já tinha conversado sobre isso antes. Tércia, conta para os leitores o que eles podem esperar dessa publicação. Então, esse livro, Em Plena Luz, ele foi publicado em 2019 e a história, uma parte da história se passa em 2015, na época dos atentados terroristas de Paris. E, assim, há alguns elementos na história que se tornaram meio que proféticos da situação contemporânea, né? É claro que esse tema da violência já era um tema que vinha sendo desenvolvido no mundo e nas nossas cidades, né, de maneira assim bastante frequente há muito tempo, mas com a pandemia do coronavírus, nós tivemos que adaptar a nossa vida a métodos de higiene assim um tanto obsessivos, né? E um dos personagens do livro, ele é maníaco por limpeza. Né? Então, há cenas em que a protagonista ela se vê levada a situações de higiene assim, muito extravagantes. E, né, hoje em dia, talvez elas não sejam tão extravagantes, porque todos nós estamos tendo, né, que lavar as mãos sempre, que tomar uma distância social, né, que ficar pensando nisso, na possibilidade de uma contaminação, mas na época em que eu escrevi o livro, isso era um exagero, né? E de repente se tornou uma realidade comum. Então, é uma coisa curiosa. Assim, para mim, como escritora, foi um processo muito curioso ver essa transformação da sociedade se harmonizando tanto quanto o livro. Eu não esperava isso. Téssia, conta pra gente também sobre essa experiência de escrever um romance entre duas cidades. O livro se passa entre Fortaleza e Paris, mas também aí traz como pano de fundo os atentados em 2015 na cidade de Paris. Fala pra gente um pouquinho sobre como é que é essa trama que envolve violência, uma relação de amor. Isso. Inicialmente, a ideia do livro, assim, quando eu vamos dizer, criei, o primeiro tema era uma história de amor entre uma mulher artista e um matemático, né? A proposta era que essa relação fosse uma relação baseada em elementos díspares, né? Ela, como artista, seria uma pessoa muito voltada para a sensibilidade, para a criação intuitiva, e ele, como matemático, seria um sujeito racional, né? Muito, vamos dizer, metódico, né? Justamente ele se torna obsessivo por limpeza também por esse temperamento metódico. Mas, no decorrer da história, eu percebi que essa trama de amor ela não era exatamente o elemento principal, né? Então, a personagem acaba fugindo, né, de vários relacionamentos complicados, complexos, abusivos, dentre eles esse relacionamento com o matemático, que se revela também uma relação abusiva, e o livro se tornou um livro sobre violências, né? Eu acho que, em primeiro lugar, violências e fugas, porque ela constata tanto essa violência ampla do terrorismo em Paris, que é onde ela está, quando conhece esse matemático, quanto ela pensa nas microviolências, né? As violências das relações amorosas que se tornam proibitivas, né? Constrangedoras, perigosas, invasivas, né? Então, existem vários níveis aí de agressão e muitas vezes nós nos habituamos com alguns, né? Com alguns tipos de violência que não nos parecem tão evidentes, né? E o importante é fugir deles, né? Fugir desses, vamos dizer, dessas ciladas, né? Por mais sutis que elas pareçam. Então, o livro acabou sendo um livro sobre violências e fugas, mas claro que existe o amor, e inclusive eu acho que quando a protagonista, que é a Lu, né, se encontra de fato com esse amor saudável, ele se torna de maneira tão evidente, diverso dos outros que ela teve, que esse reconhecimento de um amor não abusivo acaba sendo talvez o principal do livro. É o amor que é o contrário da violência. Lu é uma personagem libertária. Para quem gosta de personagens femininas que vivem suas experiências ao máximo, que não tem medo de arriscar,
que vive inclusive experiências da ordem sexual, que exploram seus limites, vai adorar ler Em Plena Luz. Então, Lu é essa personagem que foge às regras e é uma artista em busca de se encontrar artisticamente. Sim. Sair da fotografia, ingressar na escultura. Fala sobre esse desejo da Lu, Tessia, que é um pouco também um desejo que o próprio artista tem de se encontrar, de se explorar em outras maneiras. E você que também é fotógrafa e também tem essa vertente aí com a fotografia. Conta pra gente um pouquinho sobre essa personagem, a construção da Lu. Sim, a protagonista do livro, que é a Lu, ela inicialmente é uma fotógrafa, trabalha com fotografias profissionais para eventos, para casamentos, batizados, enfim, aniversários. E ela não se sente muito realizada artisticamente, porque essa modalidade de fotografia acaba sendo muito mecânica, muito previsível, né? Então, ela quer desafios, ela quer explorar tendências um pouco mais vanguardistas, experimentais na arte. Então, quando ela vai para Paris, ela vai fugindo de um relacionamento abusivo, assim, meio que no desespero, sem saber muito bem o que fazer. Ela aproveita a estada lá para se informar, né, sobre novas artes e meio que perambular, ficar disponível ao acaso. Ela acredita também que a arte se beneficia do acaso, né? Que não é necessariamente uma construção racional, então que a gente precisa estar disponível para as ideias e não necessariamente chegar a essas ideias através do intelecto, mas elas podem surgir pelo acaso, pela coincidência, pelo universo, né? E quando ela volta de Paris, ela tem assim um impulso muito grande de se dedicar à escultura. Ela começa a esculpir em argila. E essa modelagem que ela vai fazendo, um tanto obsessiva, né? Ela modela sempre o mesmo objeto, acaba sendo uma espécie de catarse para ela, né? É como ela encontra um meio de se vingar, inclusive, de toda a violência que sofreu, porque depois ela vai destruir essas esculturas, né? Então, é quase como se ela produzisse totens, assim, objetos mágicos de maneira pessoal, para que depois ela possa expurgar, né, um sentimento ruim, enfim, uma raiva que ficou contida através da destruição deles. Então, essa produção da escultura, ela não vê necessariamente como uma arte com a qual ela vá se tornar conhecida ou que ela vá necessariamente compartilhar com o mundo, expor, né? É muito mais um impulso, assim, um impulso primário de expressão, assim, visceral, né? E eu acredito que todos nós, mesmo que uma pessoa não seja artista em termos assim de autorreconhecimento profissional, de dizer, eu sou artista, né? Eu sou convidado dentro desse papel para ocupar esse lugar de artista, mas eu acho que todas as pessoas, ocasionalmente, nem que seja uma vez na vida, elas sentem uma necessidade de extravasar de uma maneira que não é comum, né? E o que é que eu estou dizendo que não é comum? Por exemplo, comumente nós extravasamos os nossos sentimentos numa conversa, né, num desabafo, numa confissão ali com uma pessoa amiga, com um terapeuta, o que for. E isso, claro, também pode gerar uma produção artística, né, através de histórias e tudo, mas existem várias outras maneiras de extravasar, seja através de um desenho, seja através de uma desconstrução, né, de um esporte, né? Então, como fazer esse extravasamento de emoções que às vezes chegam a um limite de maneira criativa? Quando a gente consegue isso, eu acho que isso é arte, né? Não importa se a pessoa é oficialmente artista ou não. O título do livro, Em Plena Luz, ele já dá algumas dicas sobre o que a gente pode encontrar na obra. Essa brincadeira entre claro e escuro, as duas cidades em que se passa o livro, que também brinca com o tema da claridade. Estamos falando de Fortaleza, Terra da Luz, e Paris, Cidade de Luz. Tessia, fala para a gente sobre essa presença aí desses elementos da fotografia, do cinema, que é a luz. Exato. O título, Em Plena Luz, assim, para mim é um título que guarda, embora ele seja um título bastante comum, né? Não é um título erudito, não é uma coisa solene, né? É bastante fácil, né? O título Em Plena Luz, mas para mim ele tem muitas camadas. A primeira ideia que eu carreguei, com a qual eu carreguei esse título, era a ideia de um crime, a ideia de uma violência em plena luz do dia.
né? A gente costuma usar muito essa expressão para dar conta de ameaças que aconteceram de um modo surpreendente. Por exemplo, aconteceu um assalto em plena luz do dia, né? Então, parece que esse assalto é absurdo porque ele estava ali à vista de todos. Se ele acontecesse na surdina, na escuridão, ele seria até aceitável, né? Mas em plena luz é algo que parece inaceitável em muitos momentos. Um crime, né? Uma violência, se torna potencialmente grande por acontecer em plena luz. Então, a primeira ideia é uma ideia de associar isso à violência, pela expressão em plena luz do dia. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de uma luminosidade plena é muito favorável, né? Para a fotografia, a luz é imprescindível, para o cinema, enfim, para muitas artes visuais. Só que essa luz, se ela chega a um estado de plenitude assim, radical, ela faz o contrário do que ela necessariamente se propunha no início, que é mostrar com nitidez. Uma luz muito potente ofusca, né? E chega ao contrário, que seria produzir uma cegueira branca. Então, o que é isso? O que é essa plena luz? É uma coisa positiva ou negativa? Então, eu acho que o título ele tem muitas camadas e conforme o leitor vai passando pela história, ele vai descobrindo que essa luz ela pode ser, sim, favorável, interessante, nítida, confortável, né? A luz da descoberta, a luz do autoconhecimento, mas pode ser uma luz também muito violenta e agressora. Interessante, viu, Tessia? Nunca tinha parado para perceber sobre essa nova ótica. E é uma das curiosidades também desse livro, né? A Lu, a protagonista, é fotógrafa, a gente já entregou esse spoiler para você aqui, mas a Tessia Montenegro também é fotógrafa. Fala para a gente um pouquinho, Tessia, sobre essas experiências com outras linguagens artísticas que não só a literatura. Você falou há pouco sobre esse extravasamento do artista. Você consegue extravasar também através da fotografia? Conta pra gente. Sim, eu pratico fotografia há mais de 15 anos, mas assim, não pratico profissionalmente, né? Não trabalho profissionalmente com isso. A ideia é trabalhar artisticamente, mas também de uma maneira muito livre, né? Eu expus em algumas ocasiões, mas poucas ocasiões, então é como se fosse o meu plano B, né? Até em termos assim de dedicação, eu não me dedico tanto à fotografia quanto à literatura. Porém, a fotografia me dá um prazer específico da linguagem dela, né? Ao mesmo tempo, eu considero assim que escrever e fotografar tem uma similitude que é a da captura. Há alguns instantes, quando eu estou escrevendo, em que eu me sinto agarrando a palavra adequada e, às vezes, ao contrário, deixando aquela palavra escapar, né? E é um sentimento muito parecido que eu tenho quando eu fotografo. E, às vezes, eu consigo a cena, né, que estava ali na iminência de ser capturada, mas, às vezes, essa cena é perdida. Aquele instante decisivo passa, né? Então, eu acho que é uma ideia de você agarrar o momento perfeito, agarrar a palavra adequada, que faz com que as duas práticas sejam muito parecidas. Mas, fora isso, é lógico que há uma elaboração e um tempo de processo da arte muito diferente. A fotografia é instantânea, o momento, o clique é instantâneo, claro que pode haver uma grande demora na elaboração de uma fotografia, no sentido de a gente pensar no que vai fotografar, preparar o ambiente, né? Quando é uma fotografia de estúdio, então, não necessariamente o tempo do clique é o tempo da fotografia desde que ela começou a ser maturada, né? Mas se a gente pensar na fotografia como o ato de acionar ali a câmera, ela é instantânea. Não importa se é uma fotografia de rua ou se é uma fotografia de estúdio, né? E na literatura, assim, nunca você consegue que seja instantâneo. Mesmo na literatura oral, se a gente pensar ali no improviso, né? Vamos supor um repentista que está ali na hora criando o seu verso, mas não é instantâneo, porque existe ali uma defasagem entre o que ele pensa, na rima que ele pensa, no verso que ele produz, assim, 1/1000 de segundo antes que ele execute oralmente, né? Então, sempre existe um tempo muito mais lento
na produção da literatura. E aí eu acho que essa diferença é fundamental para as práticas. Por isso, talvez, que eu dedique mais tempo à literatura, porque ela exige mais tempo, né? Eu acho que a fotografia, ela acaba, assim, vamos dizer, me deixando um pouco preguiçosa na prática dela, porque eu sei que quando eu vou fotografar, o resultado sempre é imediato. Mas é claro que, aí eu faço uma meia-culpa, né? Essa atitude minha não é uma atitude correta, porque quanto mais se exercita, quanto mais se pratica a arte, mais a gente conhece o que está fazendo, né? Então, não é um golpe de sorte sempre que vai me dar uma fotografia boa, né? É preciso estudar, e como é que a gente estuda? É também praticando. É isso, e a literatura é isso também. É muita prática, é muito exercício de escrita. Sim. Já que a gente está falando sobre literatura, fotografia, essas linguagens que atravessam o fazer artístico da escritora Tessia Montenegro, eu iniciei esse bate-papo falando sobre o prêmio que ela recebeu com a sua obra Turismo para Cegos. Fala para a gente sobre essa experiência do prêmio, que culminou com a publicação e saiu aí pela editora Companhia das Letras, que é a maior e principal editora do Brasil. Fala para a gente sobre essa experiência, Tessia. Sim, foi muito, assim, uma experiência muito feliz para mim. Esse livro, Turismo para... Inclusive, o Em Plena Luz, ele dialoga um pouco, assim, em matéria de títulos, né? Meio que às avessas com o Turismo para Cegos, porque se a gente pega o título Turismo para Cegos, a gente tem aí uma ênfase na ideia da cegueira, e, de fato, a protagonista desse romance, ela desenvolve uma doença de perda de visão, né, progressiva, uma doença congênita que ela tem, retinose pigmentar, e durante a história ela vai sofrendo todos esses abalos, né, tanto físicos quanto psíquicos, em decorrência da cegueira. E o Em Plena Luz meio que mostra o outro lado, né, que seria o lado dessa luz, mas que excessiva também pode levar a uma cegueira em termos metafóricos. Então, eu vejo os dois livros como irmãos, né? Eles não trazem a mesma história, não trazem os mesmos personagens, mas eles formam um par, sabe? Para mim, eles são irmãos, assim, são muito parecidos no processo de criação, né? Fizeram parte de momentos muito parecidos da minha vida. Então, eu os vejo como livros da mesma safra. E o Turismo para Cegos foi o primeiro romance que eu publiquei. Ele inicialmente recebeu um prêmio que foi da Petrobras, né, da Bolsa para autores com obra em fase de conclusão. Então, eu enviei 50% do livro. Eu nem sabia se eu ia terminar aquele livro, enfim, nem tinha ideia do final. E ele recebeu a bolsa. Então, quando recebeu a bolsa, vou ter que terminar essa história, né? Vou ter que ter alguma solução aqui. A história estava meio descompromissada, estava assim, um exercício, né, literário, e aí de repente se tornou sério, né? Vou ajeitar aqui as coisas e tal. Então, eu trabalho assim, muito bem com prazos, sabe? Eu acho que é uma coisa do ofício de professora, né? Eu sou professora também, então sempre estou esganada com prazo, lançar nota, aplicar prova, corrigir, né? A gente sempre tem muito prazo e tem que cumprir isso porque tem que cumprir. Então, eu trabalho bem sob pressão. E aí, quando eu vi que eu tinha 6 meses para terminar a história, eu terminei a história. E se eu não tivesse tido essa pressão, talvez o livro ficasse na gaveta pela metade, né? E aí, quando eu terminei, eu propus à minha agente, a Lúcia Riff, que apresentasse as editoras, né? E aí, na ocasião, ela apresentou a Companhia das Letras e a companhia quis publicar, e eu fiquei muito feliz. E quando o livro foi publicado, ele ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, de melhor romance de 2015. Uau, que surpresa e que alegria para nós, leitores da Tessia, essa publicação e, claro, a premiação que ela recebeu. Agora, isso é curioso, porque Turismo para Cegos, ele é o primeiro romance da Tessia. E a Tessia tem uma verve contista muito forte. Os primeiros livros foram de contos, são de contos. Então, conta para a gente um pouquinho sobre essa experiência da escrita no gênero conto.
Uhum. Isso, eu publiquei 4 livros de contos, né, antes de lançar o primeiro romance, e eu achava que eu ia ser contista o resto da vida, né? Na verdade, assim, o conto para mim sempre foi o gênero no qual eu me senti muito confortável, né? Então comecei a escrever contos muito menina, publiquei o primeiro livro quando entrei na graduação em letras, mas aí aconteceu um fenômeno que de repente lá pelo terceiro livro de contos meio que eu tinha encontrado uma fórmula, sabe? Já era muito fácil para mim escrever conto. Não que necessariamente o conto saísse bom, mas assim, era como se eu tivesse ganhado, vamos dizer, alguns maneirismos. Assim, eu já ia para um determinado tipo de final. Eu tinha determinadas técnicas que eu própria reconhecia como sendo as mesmas, né? E aí eu digo, poxa, isso não está mais me dando assim um prazer, porque o prazer para mim é o do desafio. É o da coisa desconhecida. O prazer é não saber onde vai dar. Então, se eu sei onde vai dar, se eu sei exatamente o que fazer, para que fazer? Né? O meu raciocínio é esse, que a prática da arte é uma prática de aventura, não é uma prática de comprovação de uma perícia. Ah, eu sei fazer, então eu faço porque eu sei fazer. Não. Será que eu sei fazer, sabe? Isso é o que importa para mim. Então, quando eu percebi que já estava muito fácil, que eu estava caindo em receitas, em fórmulas, aí eu digo, a coisa já não está mais me dando o mesmo prazer, eu preciso procurar outra coisa, né? Foi, inclusive, na mesma época que eu comecei a fotografar. Né? Que curioso. Agora que eu estou me dando conta disso, né? Que eu já estava buscando alternativas. Desafio. Não só na mesma linguagem, mas numa outra linguagem, né? Artística, porque eu já estava assim querendo a inquietação de volta, né? E a fotografia me deu isso, mas ao mesmo tempo como manter essa inquietação acesa, a chama do amor, né? Que para mim é a inquietação na literatura. Então eu achei que a mudança de um gênero textual seria a solução. E aí, já no 4º livro de contos, eu comecei a fazer assim pequenos pulos, né? Eu acho que eu já estava assim no aquecimento, sabe? Quando a gente começa a fazer alongamento, começa a dar os primeiros saltos naquela direção, mas ainda sem se arremessar completamente. Porque os contos do meu 4º livro, que se chama O Tempo em Estado Sólido, eles já têm uma estrutura estranha, assim, né? Porque alguns desses textos trazem personagens que retornam. Então, eu tenho assim 2 pares de personagens que aparecem ao longo do livro, embora existam outros contos com outros personagens que não são recorrentes, né? Mas existem esses 2 pares de personagens que vão pontuando o livro em fases diferentes da vida deles. Então, como se houvesse ali uma fragmentação querendo se expandir para um romance, né? Querendo ser uma coisa mais longa. E aí, justamente, eu mesma percebi que eu estava nesse caminho, né? Que a coisa já estava se tornando híbrida, que já não era mais o conto do jeito que eu achava que fazia antes. E eu passei decididamente a fazer exercícios com narrativas longas, né? O Turismo para Cegos, que foi o primeiro romance que eu publiquei, na verdade foi o 3º que eu escrevi. Porque eu vinha fazendo exercícios, né? E o Turismo para Cegos ia ser mais um exercício. Aí o fato de ele ter recebido a bolsa para obras em fase de conclusão é que me forçou a terminá-lo, né? Mas assim, os exercícios eram mesmo para saber o que era aquilo, né? Como é que é fazer uma narrativa longa, como é que é conviver com esses personagens durante meses, né? Então eu precisava saber como era isso, né? Para ver se era legal. Que interessante. Você pretende publicar depois, Tessia, esses livros de experiência? Não. Vai ficar aí para quem continuar aí na pesquisa sobre a narrativa da Tessia Montenegro. Bom, quem pensa que a Tessia escreve só para o público adulto se engana, viu? Ela também tem obras para o público infanto-juvenil. Conta pra gente, Tessia, como é que é essa experiência de escrever para o público não adulto? Sim, eu tive uma fase de escrever para crianças e jovens, né? Assim, foi uma fase bastante intensa, né? E bastante produtiva. Assim, quando eu olho para trás, eu digo, poxa, foram muitos livros. Mas, na verdade, a gente pensa assim, muitos livros, mas cada livrinho, né, é um conto.
né? Porque para criança de 5, 6 anos, você escreve ali uma história de 20 páginas, ela é um livro, né? 20, 25 páginas, ela é um livro. E se você tivesse 20 páginas para adulto, isso não é um livro inteiro, né? Você teria que juntar várias histórias e tal. Então, assim, à primeira vista são muitos livros, mas eu acho que quando a gente olha com essa visada da quantidade, né, na verdade seria correspondente a um volume só para adultos, né, o que eu escrevi até hoje para crianças. Foi uma experiência muito boa, assim, era uma fase em que eu estava convivendo com muitas crianças, né, havia muitas crianças da família próximas e assim, a primeira motivação foi meio que me aproximar mesmo dessas crianças, né? Escrever para elas. Então, tanto é que quando eu escrevi uma dessas historinhas, eu logo entregava para um deles ou uma delas ler e me dizer o que achava. Era uma espécie de teste, né? E aí, se a historinha agradava, eu publicava e tudo. Então, e houve também histórias que eu escrevi para o público juvenil, que aí já é de uma faixa etária assim, a partir de 10, 12 anos de idade. E foram encomendas também que me deram muito prazer. Uma delas foi a biografia da Raquel de Queiroz para jovens, né, que se chama Raquel, Mundo por Escrito, e foi editada pela Demócrito Rocha. Então, assim, foi um mergulho na vida e na obra da Raquel de Queiroz para escrever sobre a vida dela para jovens, né? E o livro é lindo, editado Sim, no formato de diário. De diário, exatamente. Ficou primoroso. Gosto demais desse livro. Bom, já que a gente está falando sobre isso, Tércia, eu queria muito que você agora fizesse um convite para todo mundo que nos acompanha, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, ler as tuas obras, se encantar com esse universo biográfico e bibliográfico da Tércia Montenegro. Faz um convite para a leitura de todo mundo que agora nos acompanha e também já diz as coordenadas de como encontrar os teus livros, onde adquirir e conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho. Certo, então, assim, o Em Plena Luz é o meu livro mais recente, que foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras. Por essa mesma editora também eu tenho Turismo para Cegos, um romance publicado em 2015. Os livros de contos, assim, cada um saiu por uma editora, mas todos eles são encontrados facilmente nas grandes livrarias, também nos sebos virtuais. E o meu quarto livro de contos, que se chama O Tempo em Estado Sólido, tem esse título, assim, porque para mim a ideia de que cada livro solidifica uma fase da minha vida, né? Eu acho que o leitor encontra muitas tércias ao longo dessas obras. Então, assim, quando eu vejo um livro meu que eu escrevi e publiquei aos 24 anos, eu me vejo naquela fase da vida, né? É diferente, por exemplo, de um livro que eu publiquei há pouco tempo. Então, sempre há meio que essa transformação da vida afetando a obra, embora a gente possa perceber assim um estilo, né, comum, porque afinal acaba sendo o mesmo indivíduo, né, produzindo essa obra, mas é um indivíduo em constante mutação, né? Então são livros que eu acho que vão dando conta dessa complexidade, né, das transformações da vida. Sem dúvida, essa experiência que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, de confinamento, sei lá, de tantas coisas estranhas acontecendo em tantos níveis, né? Sem dúvida isso está me transformando, como você também, Lilian, como os nossos ouvintes, né? E como é que isso afeta as nossas obras. Sem dúvida. E a gente está pensando em levar um pouco mais de arte para você nesses dias. Daí essa iniciativa primorosa dos Centros Culturais Banco do Nordeste, com essa programação virtual que chega até você, até a sua casa, arte, cultura, literatura. E a gente quer muito agradecer esse convite para que a gente pudesse estar aqui nesse bate-papo. Eu agradeço e deixo também agora as suas considerações finais, Tércia. Agradeço também, foi assim, um momento muito agradável para mim, sempre conversar com você, Lilian, e assim, a oportunidade de falar do meu romance Em Plena Luz, que eu espero que chegue, né, de maneira agradável também aos nossos ouvintes. E então, agora eu te deixo o convite.
se inscreve no canal aqui do Centro Cultural Banco do Nordeste, ativa o sininho para que as nossas notificações cheguem mais facilmente para você e você já saiba quando chega o nosso vídeo novo. Então confere aí toda a nossa programação. Um forte abraço e até a próxima.